galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre PowerPoint voltado para as carreiras bancárias. Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos espera. Quando se trata sobre a questão de PowerPoint, ele é algo muito mais focado para a questão de atalhos, tá? E apresentação. Então, esses atalhos, se você pegar bem aqui, ele já é padrão, tá? E já é padrão do pacote Office. Então o PowerPoint ele pertence ao Microsoft Office, assim como o Word, Excel e assim por diante. E esses atalhos aqui vocês precisam saber. Ctrl B, salva o documento. Ctrl Z, desfaz a última alteração. Ctrl C, copia tanto o texto quanto configurações. Ctrl X, ele move, né, ele transfere. Ctrl V, cola. Ctrl P, imprime. E Ctrl T, seleciona tudo, tá? E aí, a primeira coisa que você precisa saber é a questão de versões. Nós temos dois tipos de versões. A gente até 2003 nós tínhamos a versão PPT e a partir de 2007 todas são PPTX, tá? Essa é a diferença. Mas o que está cobrando para concurso é esse tipo de formato de arquivo. Quando você salva uma apresentação, essa apresentação ela é editável, ela é um documento de escrita. Então, uma pessoa pode pegar a apresentação desta aula que vocês estão visualizando agora nesse exato momento e pode alterar este conteúdo. Então, para que o professor ou instrutor ou palestrante proteja a sua apresentação para alterações indevidas, existe um formato de arquivo que a gente salva para proteger. Esse tipo de formato a gente chama de autoapresentação, que é o PPSX. Então, macete para a hora da prova. Se você tiver PPTX, vou colocar aqui do lado, T significa tudo. O que seria tudo, professor João Kleber? Eu posso ver o conteúdo, eu posso alterar ele, eu posso apagar ele. Então eu posso fazer tudo. PPSX, o S é somente. Somente o que, professor? Somente leitura. Beleza? Então, macete bacana para vocês anotarem aí. Toda vez que você tiver um arquivo e você vai enviar para uma pessoa desconhecida, você não pode mandar o seu arquivo no formato PPTX, porque ele pode alterar o conteúdo e você, no meio da apresentação, verificar que aquele conteúdo não te pertence. Então, para evitar isso, você coloca PPSX, porque o cara só vai conseguir visualizar o conteúdo. Perfeito? Bom, vimos então sobre a questão de formatos de arquivo. Quando se trata sobre PowerPoint, é interessantíssimo que você saiba, tá, a questão de atalhos. Então, primeira coisa, o atalho que inicia uma apresentação é o F5, tá? Para sair da apresentação, ESC. E tem outra coisa que é importante. Imagina o seguinte, eu estou no slide 5. Tá vendo aqui? Eu estou no slide 5. Eu quero voltar para a capa do meu trabalho. Então, o que eu faço? Eu digito 1. Você pode perceber que não aconteceu nada, mas se eu apertar a tecla Enter agora, ele volta para o início da minha apresentação. Aí, para fazer o processo inverso, então eu quero voltar para a página 5, aperto a tecla Enter, ele retorna. Legal, né? E temos um outro que também é muito importante, tá? Que é o Shift mais F5. Para que serve isso aqui? Você sai da apresentação, tá? Que é o caso que aconteceu agora. E aí eu vou apertar agora Shift F5. Percebam que ele retornou para a apresentação na qual eu estava no slide atual, que era justamente isso aqui. Beleza? Bom, vamos lá então agora falar sobre as guias, né? Assim como no Word, as carreiras bancárias, ele pode tentar perguntar como é que eu faço isso, em qual é o local, o que eu tenho que fazer. E aí a guia inserir é a mesma ideia do Word. Quando você fala da guia inserir, você está querendo agregar valor. E o que é agregar valor, né, em uma estrutura de um PowerPoint? Normalmente quando você faz, por exemplo, uma apresentação, você quer divulgar dados. E para divulgação de dados, você pode divulgar via gráficos, via as formas, ícones, né, passo a passo. E você também pode utilizar um componente chamado Smart Art do PowerPoint, que é muito legal, porque ele permite criar ciclos, fluxogramas, organogramas. Então, tudo isso são objetos que vão agregar valor para a sua apresentação. Fora, né, tudo que a gente tem lá no nosso amigo Word.
equação, símbolo, hiperlink, instantâneo. Lembrando também que segue a mesma ideologia do Word, né, porque ele pertence à família Office. Então, a partir de 2013, ele está conectado à internet, então você pode fazer pesquisas direto na internet, assim como também você pode inserir componentes que estejam diretamente na internet, como também está no local, tá bom? Próximo aqui é a transição, isso cai em concurso público. Transição, você tem que colocar uma palavrinha-chave no seu concurso. Entre slides. Então, você vai aplicar efeitos. Tá? Você vai aplicar efeitos. Então, do slide 1 para o slide 2, por exemplo, eu quero que apareça da parte superior para a parte inferior, né? Ou vice-versa, apareça do lado esquerdo para o lado direito, venha no formato de forma, revela, no formato dividir. Então, toda vez que você tiver a guia transição, você vai ter efeitos, né, entre slides. Outra coisa que é interessante, por padrão, os efeitos eles são sem áudio, né? Mas você pode configurar não só sons, como também você pode configurar o tempo, tá? E se vai ser feito de forma automática ou não. Então olha que bacana, você tem o slide, você pode configurar o efeito que passa de um slide para o outro, pode colocar sons e também você pode definir o tempo que vai avançar ou recuar, tudo bem? A animação, se na guia transição eu trabalho entre slides, na animação eu trabalho dentro de um slide específico, porque eu vou trabalhar utilizando os objetos. As animações é utilizado quando você tem uma imagem, um gráfico, um vídeo que você quer que apareça, uma música, um texto. Então, toda vez que você quer dar um efeito, chamar a atenção, né, do usuário na hora da sua palestra, você tem que ir na guia animação e colocar o efeito. E é a mesma coisa, tá? Você pode colocar aparecer, esmaecer, dividir, você pode colocar um efeito, tá? E outra, você pode ter várias animações dentro de um slide só. Então aqui, por exemplo, eu tenho somente uma, mas eu poderia ter 2, 3, 4, 5, e você pode colocar quando a pessoa clicar no mouse ou para sair de forma automática. Então fiquem atentos aí que eles tentam colocar em dúvida, né? Na verdade tentam te confundir sobre animação e transição. A fonética é muito parecida, então às vezes a pessoa consegue se confundir e infelizmente você perde várias posições do seu concurso. Então, transição entre slides, animação dentro de um slide, tudo bem? E a última, que é uma das mais importantes do meu modo de ver, na verdade a penúltima, que é a apresentação de slide. Como nós estamos falando sobre carreiras bancárias, é muito questão visual, tá? Então, primeira coisa, se você tem essa apresentação seguida de um play, significa que você vai utilizar o F5. E o F5 a gente sabe que é desde o início, beleza? Se eu tenho um gráfico aqui, ó, um ícone de uma apresentação seguida de um gráfico, eu quero a página específica, então do slide atual. É como se eu estivesse utilizando Shift mais F5, beleza? E se eu estou com a minha apresentação aberta e eu vejo que o meu slide está com esse risco na transversal, significa que esse slide ele está oculto. O que é oculto? Não vai apresentar ou não vai sair na sua apresentação. Beleza? Então isso aqui a gente tem que ficar Meus atento. amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas
10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.